nome é Adélia Bezerra de Menezes e eu vou falar sobre a Maria Antônia. E o título da minha fala é Lembrar e Resistir. Há 52 anos, em 3 de outubro de 1968, acontecia o que ficou conhecido como a Batalha da Maria Antônia, a guerra simbólica no nível estudantil entre esquerda e direita. Mas não se tratou, como então apresentado pela imprensa sob censura, de um mero conflito entre estudantes, pois os alunos do Mackenzie, representantes da direita, estavam assessorados pela polícia militar. Eles tinham a conivência do governo do Estado, do governo federal e, respiremos fundo, a conivência de parte das autoridades universitárias. Com o incêndio e a depredação, o prédio número 294 da rua, onde hoje é o Centro Universitário Maria Antônia, e onde na década de 60 funcionava a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, ficou inutilizável. E a faculdade, no ano seguinte, sofreu uma mudança antecipada e forçada para a cidade universitária. E a Maria Antônia virou uma lenda. Eu gostaria de começar dizendo que nos tempos que nós vivemos no Brasil, esse fazer memória da Maria Antônia se reveste de uma significação extremamente importante. Lembrar é resistir. E se trata de uma rememoração impregnada de afeto. Recordar, etimologicamente, é colocar de novo no coração. A gente sabe que a memória é suporte da identidade pessoal, mas que o processo de construção de identidade social também passa pela memória. E a memória, para se manter, precisa ser reativada. Assim, o fazer memória deve ser visto como um momento forte de construção ou de reafirmação da nossa própria identidade, uma espécie de reasseguramento de coesão de uma comunidade. E é em ocasiões como essa, em que se ativa criticamente a memória histórica, que a gente assegura a manutenção de certos valores, pelos quais se vive e pelos quais se morre. E, ao mesmo tempo, busca-se combustível para a continuidade da reflexão e da ação, para a resistência, sobretudo no momento, como agora, em que esses valores estão sofrendo tamanho risco. Aliás, a memória histórica precisa ser reativada mais do que nunca, infatigavelmente. Está na moda, por exemplo, falar-se em movimento de 64 e não mais em golpe de 64. Essa substituição de termos é gravíssima. Mas foi esse golpe civil e militar que instaurou, em 1964, uma ditadura no Brasil. Uma ditadura em que as pessoas foram torturadas, em que gente morreu, no regime militar que durou mais de 20 anos. Então, o trabalho de memória se dá no presente, para responder a demandas do presente. Tem um vetor necessariamente projetivo. Mas a rememoração não será um ato de nostalgia. Como diz Adorno, aspas, não se trata de conservar o passado, mas de resgatar as esperanças do passado. Fecha aspas. E de forjar esperanças novas, eu acrescentaria. E quais esperanças? Eu creio que poderiam ser resumidas numa transformação da ordem social vigente, numa alteração da iníqua desigualdade social que caracteriza a sociedade brasileira. Num dos muros do pátio do Grêmio da Maria Antônia, por onde circulávamos o tempo todo, portanto, constantemente sob os nossos olhos, estava escrito a carvão: papel da universidade, denunciar as injustiças. Era uma pichação. Essa pichação dizia do papel histórico que, um tanto confusamente, a gente achava que a universidade deveria desempenhar.
Papel da universidade é denunciar as injustiças. Interiorizado, esse escrito se imprimiu a ferro e fogo nos corações de muitos de nós. Então, falar da Maria Antônia na década de 60 significa falar de uma universidade que servia de catalisadora de toda uma fermentação ideológica e social em que conscientização, participação e responsabilidade social eram as palavras de ordem. Como, em poucos minutos, caracterizar o espírito da Maria Antônia? Eu acho que ele poderia ser captado numa formulação do professor Antônio Cândido, que dizia que o pensamento radical de classe média seria a marca mais significativa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Não é revolucionário propriamente, dizia ele, é radical. Radical não no sentido de extremismo, mas no sentido ligado à etimologia. Radical é de raiz. Focando a atenção não na classe dominante, mas na dominada, tem como característica uma ruptura da tradição elitista do nosso pensamento social, nesse país de tão fundas sobrevivências oligárquicas, nesse Brasil tão marcado pela mola escravagista da nossa formação social. Dito em outras palavras, esse país marcado pela escravatura que está à raiz da nossa formação social, em que, para ficarmos num só exemplo, a tortura era uma prática cotidiana para se lidar com os escravos, para submeter seres humanos. Para caracterizar o que é esse radicalismo, Antônio Cândido começa por opô-lo ao pensamento conservador, sendo um dos traços fundamentais da mentalidade do comportamento político no Brasil a persistência das posições conservadoras. Essas posições formam um pacote completo, coeso, um pacote que estamos vendo agora se desdobrar. Racismo, machismo, homofobia, misoginia, moralismo repressor, uso do nome de Deus para cobertar a injustiça, opressão contra os vulneráveis. A mais, para Antônio Cândido, no recorte do pensamento radical, avanço político significaria atendimento às reivindicações populares por meio de um regime onde o próprio povo tomasse as rédeas. Pois bem, enfrentar o pensamento conservador, suscitar e desenvolver consciência política, opção pelo povo, o povo como protagonista da própria história, tudo isso são ideias que permeavam o movimento estudantil da década de 60 e que imantavam a nossa existência de estudantes da Maria Antônia. Não por acaso, a Maria Antônia era a sede de movimentos estudantis em que essa proposta de atuação junto ao povo se viabilizava. Por exemplo, no meu caso, era no espaço da Maria Antônia que aconteciam as reuniões da AP, a Ação Popular, e as reuniões preparatórias da alfabetização de adultos método Paulo Freire, de que eu vou falar mais adiante. A alfabetização método Paulo Freire se originava da percepção de que o arranque do país, do subdesenvolvimento, e subdesenvolvimento era um dos topos da época, e o processo de inclusão social se dariam pela educação, e que a alfabetização não seria uma tarefa técnica, neutra, mas articulada a uma conscientização. O método Paulo Freire tinha tudo a ver com o pensamento radical. No entanto, eu gostaria de insistir em algo muito importante. Antes do dramatismo de se tornar, no dia 3 de outubro de 1968, aliás, nos dias 2 e 3 de outubro, há exatos 52 anos, o lugar onde se feriu no nível estudantil essa batalha simbólica da esquerda e da direita, a Maria Antônia foi o espaço das grandes transformações interiores
das gerações que por lá passaram. Ela não era apenas a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. A Maria Antônia era uma universidade. Escapando daquilo que sempre tinha sido a tradição brasileira de escolas estanques e poderosas, direito, medicina, politécnica, tradição essa que infelizmente se reinstaurou na prática com a construção atomizante e desagregadora da cidade universitária, na Maria Antônia acontecia uma universidade. Assim, falar da Maria Antônia é falar da USP quando a universidade tinha escala humana, quando a não compartimentação geográfica entre os diferentes saberes metaforizava a convivência intelectual, quando letras estava tão perto fisicamente, geograficamente, tanto das ciências sociais quanto da filosofia e da psicologia. E todo mundo, inclusive o pessoal da economia, na Rua Doutor Villanova, e o pessoal da FAO, na Rua Maranhão, se encontrava no Grêmio. No Grêmio, que se expandiu para os barzinhos das redondezas, se podia encontrar o estudante de arquitetura Chico Buarque, batucando o recém-nascido Pedro Pedreiro e testando Tem Mais Samba e Olê Olá. Num parênteses, o Chico Buarque, ícone das canções de protesto, Apesar de Você, Quando o Carnaval Chegar, Cálice, é de mais tarde, da década de 70. Foi no espaço do Grêmio que aprendíamos como é que funcionava uma assembleia, um exercício de democracia, e que tínhamos a oportunidade de adquirir uma expressão política e de interiorizar categorias políticas para se pensar a realidade. Foi no Grêmio, por exemplo, numa recepção de calouros da minha turma, numa festa de calouro de 1962, que eu entrei em contato com os conceitos de subdesenvolvimento, e isso através da encenação da peça Subdesenvolvido, de Carlos Lira e Chico de Assis, que integrava o repertório dos CPCs da UNE, e que valeu como uma aula sobre o imperialismo, sobre o colonialismo, e tudo embalado num envoltório irônico e ritmado e com muita música. Mas chegou 1968 e um dia nos deparamos com a fachada da faculdade violentada pelas pichações do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, mancomunados com membros do MAC, Movimento Anticomunista, e da FAC, Frente Anticomunista, organizações todas com um alto contingente de participantes sediados exatamente na escola fronteiriça, o Mackenzie. Uma das fotos de jornal da época, da parede externa do prédio, uma foto de novembro de 1968, registra uma pichação em dois tempos, de autorias diferentes, de ideologias opostas, em que a sigla do Comando de Caça aos Comunistas, CCC, se viu intercalada com as demais letras que compõem a palavra Coca-Cola, numa leitura bem ao gosto da época, em que o movimento anticomunista se vê articulado a esse ícone da sociedade de consumo e, mais especificamente, da sociedade norte-americana, que é a Coca-Cola. Então, CCC, Coca-Cola. Falar da Maria Antônia é falar da USP quando a universidade estava organicamente vinculada à cidade, pulsando da sua vida. A cidade permeava a universidade, ou antes, a faculdade contagiava a cidade. Eu dou um exemplo. Para minha turma, a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, por exemplo, funcionava como uma espécie de biblioteca central da faculdade. Nós atingíamos a pé, a gente se acostumava a frequentá-la à saída das aulas. Essa inserção orgânica da universidade na cidade
traduzia-se também, num outro nível, numa grande participação de estudantes em movimentos que se articulavam com a população. Como eu já falei antes, desenvolviam-se na Maria Antônia projetos com os seus desdobramentos extramuros que integravam estudo, arte e povo. Os CPCs, Centros Populares de Cultura, da UNE, o MEB, Movimento de Educação de Base, e, como eu já referi, a alfabetização de adultos, método Paulo Freire, que a gente iniciou num bairro operário de Osasco, o bairro de Vila Yolanda. E o espaço que conseguimos para as reuniões, para as aulas, nos foi viabilizado pelos padres operários, que nos emprestaram a sua capelinha, que era uma sala de reuniões com o pessoal da comunidade. E foi na Ação Popular, a AP, e sob o imperativo da praxis, que eu tomei contato com o método de alfabetização de adultos Paulo Freire. Essa experiência que tem tudo a ver com a Maria Antônia, onde, por sinal, se davam as reuniões preparatórias. Como sabemos, a palavra-chave da época era conscientização e, correlatamente, responsabilidade social e participação. E todos esses termos tinham um polo oposto comum: alienação. O pior xingamento que se poderia dirigir a alguém, a algum colega, era alienado. Eu já falei da importância que se dava ao processo educativo. E havia, sobretudo, a certeza de que o processo de inclusão social passaria necessariamente pelo viés da educação. O essencial do método Paulo Freire era a ideia de que o excluído poderia ser sujeito do processo de aprendizagem e que a alfabetização não era uma tarefa técnica neutra, mas vinculando-se o acesso do mundo da escrita à tomada de consciência do indivíduo e a possibilidade de ele se descobrir como sujeito criador, esse seria o primeiro passo para arrancar do fatalismo e da passividade. Por isso, o essencial nunca era ensinar o ABC, o abecedário, mas, repito, possibilitar à pessoa que desvendasse o seu estatuto de sujeito histórico, apto a ler o mundo, apto para ler além dos signos, para além das letras, algo que é belíssimamente aludido na canção, por sinal bem posterior, do Chico César, em Beiradeiro, que fala da, aspas, cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire, fecha aspas. No entanto, o objetivo final mesmo não era ler o mundo, mas agir sobre o mundo, poder transformá-lo. Eu me lembro que a primeira palavra geradora que utilizamos em sala foi tijolo. Como sempre, depois do debate em que surgiram os assuntos profissão de pedreiro, casa, moradia, falta de moradia, trabalho, leis trabalhistas, salário de pedreiro, ajudante de pedreiro, etc., etc., procedeu-se a desmembramento fonético do vocábulo, com a formação das famílias fonêmicas de cada sílaba, que articuladas provocariam a geração de várias outras palavras, descobertas como que num jogo, o jogo da ficha das descobertas. Então, a gente tem a palavra tijolo, E estimulados, os alfabetizandos formariam palavras com as famílias das sílabas que compunham a palavra tijolo. Tatetitotu, jajeji, joju, lalelilolu. Daí iam surgindo palavras que a classe ia formando com enorme entusiasmo: lata, giló, tatu, tutu, loja, juta, tolo, laje, tela, lajota, etc., etc. Alguém falou lutou, mas imediatamente após houve um brilho de olhos quando o seu Jovino aí descobriu a palavra luta. O Carlos Rodrigues Brandão, que escreveu um livro sobre o que é o método Paulo Freire, registra a história deliciosa que Paulo Freire contava.
Um dia, nos círculos de Brasília, em que se trabalhava a ficha da descoberta da palavra tijolo, um alfabetizando descobriu: tu já lê. Tu já lê. Não uma palavra, mas uma frase, e muito mais do que isso, uma afirmação funda e assertiva, carregada de confiança e emoção e orgulho. Frase não era algo de previsto nessa etapa do método, mas, como sempre, a criatividade, quando não é cerceada nos limites estreitos do previsível, leva para longe, para insuspeitados horizontes. Estávamos em Osasco, numa vila operária, mas era como se a Vila Yolanda fosse um campus avançado da Maria Antônia. A alfabetização de adultos em Vila Yolanda durou 2 anos, de 1966 a meados de 1968, quando tudo foi bruscamente interrompido, sem despedidas. O DOPS baixou na capelinha dos padres operários, que nos cediam espaço para atividades tão altamente subversivas. Um deles, que era francês, foi preso e extraditado. Ele tinha participado de uma greve em Osasco. E tudo isso em agosto de 1968. E fomos avisados de que não seria conveniente aparecermos mais lá. O que se pode dizer? Uma das palavras geradoras que ficou faltando foi a palavra repressão. Bem, como uma decorrência dessa postura de articular arte e povo, a gente viabilizou a vinda dos alfabetizandos de Osasco, como eu disse, na sua maioria operários de construção, a São Paulo para poderem assistir no Tuca, que é o Teatro Universitário da Católica, o Teatro Universitário da PUC, em Perdizes, a peça Morte e Vida Severina, um auto de Natal da autoria de João Cabral de Melo Neto, musicado pelo então estudante da FAU, Chico Buarque. E como eu disse, Chico Buarque era frequentador da Maria Antônia. A peça foi encenada pelo diretor Silnei Siqueira e ganhou o primeiro prêmio do Festival Internacional de Teatro Universitário de Nancy, na França, em 1966. Foi uma grande vitória brasileira. E o resultado daquela ida coletiva da turma de Osasco, dos alfabetizandos de Osasco ao teatro, foi extraordinário. Aqueles severinos todos vendo no palco o seu gesto, a eles devolvido num momento de epifania. E saímos todos cantando aquele trecho musicado por Chico Buarque, dos versos de João Cabral de Melo Neto, e que adquiriu autonomia, sendo conhecido como Funeral do Lavrador. Na sua ironia ácida, esses versos quase que clamavam por uma reforma agrária. Aliás, reforma agrária era uma das bandeiras da minha geração. Essa terra em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para tua carne pouca, mas é terra dada, não se abre a boca. São os companheiros daquele que está sendo enterrado que cantam assim. Uma ironia ácida, distanciamento, recusa de qualquer pieguismo, visada crítica, tudo sublinhado pela interpretação quase raivosa. Bem, a atmosfera da faculdade sugeria ao estudante o senso de participação política e de responsabilidade social. O estudo não apenas era levado a sério, mas tinha o sentido de aquisição de competência e preparação para se atuar na realidade do país. E se é verdade que é inarredavelmente politizadora a influência da universidade, ela foi menos por ação panfletária, e a gente vivia sim uma idade panfletária, do que pelo processo de sociabilização que ela provê. Que significa a descoberta dos valores de convivência entre iguais, o estabelecimento de contatos intensos,
a vivência em comum de experiências significativas e transfiguradoras, a forja de laços de solidariedade. Pois a vida do estudante universitário provoca uma considerável quantidade de experiências vividas em comum, situações de alto tônus afetivo, quase que a percepção de uma comunidade de destino. Havia uma intensidade de participação, de pertencimento ao grupo e de adesão vital. Nós nos identificávamos com o movimento estudantil, literalmente, com a UNE. A UNE é a União Nacional dos Estudantes. A gente dizia, a UNE somos nós. A gente, na realidade, repetíamos apaixonadamente o refrão do hino da UNE, quase como uma palavra de ordem, né? Esse hino, composto por Carlos Lyra e Vinícius de Moraes, o hino da UNE, ouvido agora, soa, exceto o refrão, inacreditavelmente antigo. União Nacional dos Estudantes, Mocidade Brasileira, nosso hino é nossa bandeira. De pé a jovem guarda, a classe estudantil, sempre na vanguarda, a trabalhar pelo Brasil. A nossa mensagem de coragem é que traz um canto de esperança para um Brasil em paz. Nas assembleias, manifestações e passeatas, praticamente a gente só cantava o refrão, antes declamando que cantando, e repetindo em coro como uma palavra de ordem. E nesse refrão, a UNE, a UNE, a UNE, a União, se explora o potencial semântico, ou melhor, etimológico da sigla UNE, né? Une, reúne, união. O refrão nos emocionava e tinha um poderoso poder de mobilização. Então, aliás, era a parte final, né? A UNE reúne futuro e tradição, a UNE, a UNE, a UNE, a união. A UNE, a UNE, a UNE somos nós, a UNE, a UNE, a UNE é nossa voz. Ainda uma observação. No meio de toda essa militância, a gente estudava também, estudava muito, lia muito. Eu tive no primeiro ano de faculdade uma sorte grande na vida. Tive aulas com o grande mestre da Maria Antônia, o professor Antônio Cândido, que depois seria meu orientador de mestrado, orientador de doutorado, de vida. Imagine, no primeiro ano da graduação, calourinha ainda, no recém-implantado curso de teoria literária, eu tive aulas com Antônio Cândido, e não se cruza com alguém assim impunemente. As suas aulas de rigor e alta exigência não ensinavam só literatura, nos abriam para o mundo. E foi na Maria Antônia que eu comecei a entender o que é literatura, as suas relações com a sociedade, a sua função de leitura do mundo, de leitura do homem, a eficácia estética, etc, etc. Eu lembro de que uma das coisas que me marcaram muito que o Antônio Cândido falava sobre literatura e que eu tenho anotadas num caderno de 1962, né? Está lá escrito que a literatura é, abre aspas, uma disciplina humanizadora que torna o homem capaz não de se ajustar, mas de se sentir suficientemente inquieto para mudar o seu tempo. Fecha aspas. Mas eu gostaria de finalizar citando uma outra coisa do mestre da Maria Antônia no seu discurso por ocasião da recepção do título de professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Abre aspas. Creio que a reflexão sobre as nossas raízes faz ter confiança no futuro, mesmo porque o futuro se constrói. Se prefiro ser otimista, é porque cresci intelectualmente numa escola que trouxe tanta coisa importante ao nosso país e tem recursos para se renovar. Fecha aspas. Isso é um trecho do discurso de Antônio Cândido na ocasião da outorga do seu título de professor emérito, né, da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP em 1984.
Eu queria pedir emprestado a Antônio Cândido essas palavras e endossá-las aqui e agora, em que estamos tão desesperadamente carecidos de utopia.